Começamos agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas de prevenção à Covid-19, essa entrevista é remota. O mês de maio marca os 20 anos da Rádio Costeira de Itajaí. Ela opera nos canais de rádio de longa distância em equipamentos SSB e também de curta distância em VHF. Entre os serviços prestados pela Rádio Costeira está o monitoramento de todas as embarcações ao longo da costa que vai do Sudeste até o Rio Grande do Sul, dando suporte a pescadores e também auxiliando na salvaguarda da vida no mar. E para falar sobre isso está conosco hoje o atual coordenador da Rádio Costeira, o senhor Agostinho Peruso. Seu Agostinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Câmara Aberta. Boa tarde, Eliso, ou bom dia, a gente já não sabe mais o momento que as pessoas assistem, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, é uma satisfação muito grande. Eu acho que nesses 20 anos a Câmara de Vereadores também fez parte da história, né? Em algum momento a gente utilizou a Câmara de Vereadores também. Então, nesse momento é um prazer a gente poder estar aqui à disposição de vocês para contar um pouco dessa trajetória, né? E uma trajetória linda, né? A Univale, no caso, no qual o senhor é professor e do qual é representante na coordenação da rádio, ela retornou a ser a responsável pela Rádio Costeira oficialmente em 2012. Mas eu estava dando uma olhadinha na história de vocês, né? E desde o início, já lá em 2001, quando saiu a autorização da Anatel para que a rádio existisse, né? Que a Univale vem colaborando com a rádio. Conta pra gente como é que se deu toda essa história, como é que a Univale começou esse trabalho junto à Rádio Costeira? Então, esse é uma das histórias de Itajaí, da pesca em Itajaí, da Univale inserida, né, da Prefeitura de Itajaí. A Univale, bom, eu vou tentar ser breve aqui, até porque depois você pode me questionar um assunto específico, mas assim, no ano de 1998, então, a Embratel, que tinha na época, a Embratel que prestava esse serviço de radiocomunicação marítima, era um tanto quanto diferenciado do que é atualmente, mas a Embratel ela foi vendida, na ocasião já estava vendida e estava em processo de desativação das estações costeiras da Embratel. Itajaí era Itajaí Rádio na época, situada em Navegantes, né? E, na verdade, percebeu-se que teríamos uma lacuna na pesca fundamental. Naquela época, ninguém se pensava numa comunicação por celular, era uma coisa ainda que estava começando, né? E a gente começou a perceber que ficaríamos sem esta salvaguarda, sem essa oportunidade de contato com as embarcações. E levamos uma discussão no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro da época, onde participavam representantes da universidade também, sindicatos e tal. Começamos a discutir isso e pronto, acabou dando certo. E começamos a construir essa história, mas e aí houve a necessidade, mas peraí, precisamos de uma previsão de tempo, né? Uma previsão de meteorológica e oceanográfica, né? E a coisa foi evoluindo para uma rádio, então, e a Univale sempre despontando ali com a possibilidade de ter a sede desta rádio, né? E ela começou de uma maneira bastante provisória, a gente começou num prédio que hoje não existe mais, e em breve, então, em alguns meses depois, a gente foi para a universidade. Então, a universidade sediou a Rádio Costeira, ficou um período ali, durante 1 ano e meio, 2 anos, foi na universidade, e a universidade, então, posteriormente, retornou para essa... em 2012, ela acabou voltando para ser a gestora, mas aí não mais sediada na universidade, certo, Eliseu? Você vê que se a gente começa a falar, dá para contar a história toda por aí, sim, né? Eu gostaria... A rádio teve, inclusive, um bom tempo, passou
pelo Sintrapesca, se eu não me engano, pelo Sindip, pela própria Secretaria de Agricultura e Aquicultura da Prefeitura. Isso. Inclusive, quando ela foi ali para aquele local onde ela está hoje, me corrija se eu estiver enganada, parece que ela estava sob a supervisão do Porto de Itajaí ou do sindicato? Do Sintrapesca. Do Sintrapesca. Sintrapesca. Na ocasião era o Sintrapesca, então. Isso faz parte da história. Mas esses momentos era muito mais a gestão da rádio, que estava na posse do Sindip, depois do Sindipesca, depois do Sintrapesca. Seria a gestão. Mas a base, a sede da rádio, ela ficou hoje, desde 2008, ela está nos Moles, né, ali na Praia do Mole, e antes disso ela esteve em 4 locais, e infelizmente a gente não tem mais fotos desses locais onde ela esteve, só temos fotos dela na universidade. Né. Mas assim, então, a grosso modo, assim, a Univela esteve praticamente no nascedouro da rádio e depois agora vem desenvolvendo um trabalho de gestão a partir de 2012 também, mas nunca deixou de fazer a elaboração dos boletins meteorológicos, né? Que é uma coisa que também continua fazendo hoje. Isso, exatamente. Por quê? Porque a gente sempre cita um exemplo pesado de necessidade de previsão meteorológica, que é o furacão Catarina. Eu acho que a partir daí a questão climática ela se tornou então real, a mudança, porque a partir daí nós começamos a registrar eventos um pouquinho piores aqui na costa sudeste sul brasileira, e onde se faz cada vez mais necessário essa previsão. As questões de vento, principalmente mau tempo no mar, muda muito rapidamente, né? Então dificilmente a embarcação sai para o mar sem uma consulta à previsão de tempo, né? Então você vê que nós começamos aí a Universidade do Laboratório de Meteorologia, nós também sentimos essa necessidade, o grupo coordenado lá no Conselho Municipal, e a gente foi sempre trazendo, além da gestão, sempre a questão da previsão meteorológica, né? E ela é o que eu te digo, se faz cada vez mais necessário, certo? O senhor citou agora há pouco aquele fato, né, que aconteceu, acho que foi, se eu não me engano, foi em 2004, que foi o furacão Catarina, né, que era uma coisa que ninguém esperava que acontecesse na costa brasileira, aconteceu aqui em Santa Catarina, e trouxe prejuízos, destruição. Sim. Então. Com relação a isso, o senhor tem conhecimento de algum fato específico que a rádio tenha ajudado, seja no resgate de algum barco, tenha sido, ou no aviso antecipado para ver se conseguia salvaguardar os barcos que estavam na rota desse furacão? O senhor tem conhecimento desse? Você vê que isso fazem 16 anos, né? E é um evento que ele não foi devidamente registrado, né? Se você, ou se o telespectador em casa puxar pela memória, vai perceber que o evento em si, ele foi alertado por um Instituto de Meteorologia dos Estados Unidos. Santa Catarina aqui, todos os institutos de meteorologia, não de Santa Catarina, mas do Brasil, estava todo mundo não acreditando que aquilo aconteceria. Mas aconteceu. Na época, o governador era o já falecido Luiz Henrique, e ele foi comunicado por lá que alguma coisa estava acontecendo em alto mar. Nós não tínhamos registro desse tipo de fenômeno na costa brasileira, né? E aí, prontamente também, então, os institutos de meteorologia começaram a entender que aquilo sim era um furacão, e aí a gente também, a Rádio Costeira, na ocasião instalada na universidade, e operava, era início de trabalho, assim, ela não operava 24 horas, mas naqueles 2 dias, a operação dela foi 24 horas no ar. Então, a gente
houve um comunicado, sim, a rádio alertou muitas embarcações em função do prazo, é o que eu digo, a gente não registrou devidamente o fenômeno, né? Mas eu tenho certeza que se no momento que se for contar essa história e a partir do mar, a Rádio Costeira de Itajaí ela vai aparecer citada em algum momento, sim. Ela será citada porque foi uma presença fundamental, né? Porque foi um evento único. Então, um evento que esperamos que não se repita, ou pelo menos tão cedo, né? Isso. Mas a gente agora, acho que estamos todos mais antenados para isso, né? A própria a DHN, o Instituto também da Marinha, que faz a previsão de tempo, também está muito antenado nisso, inclusive, hoje em dia, essas tempestades tropicais, subtropicais, que aumentam muito as forças de vento, elas já levam uma denominação, sabe? Então, as coisas mudaram um pouquinho, e aí, nesse momento, a Rádio Costeira teve um papel decisivo, sim. A gente percebe que, embora não haja registros, né, Elise e telespectadores, mas existe muita história contada ainda, 16 anos, no boca a boca não é tanto tempo assim, né? E algumas dessas histórias, essas histórias interessantes, a gente conta para você daqui um pouquinho, porque a gente tem que fazer um breve intervalo. Na volta, a gente continua conversando sobre a história da nossa Rádio Costeira de Itajaí. Estamos de volta aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o professor Agostinho Peruso, da Univale, que é também o coordenador da Rádio Costeira de Itajaí. Professor, a gente falava agora há pouco a respeito dessa história bonita que tem a Rádio Costeira e tudo que ela já fez em prol da navegação, principalmente dos pescadores. E a gente falava, né, que houve essa importância dela em alguns eventos, como o Furacão Catarina, e que muito no boca a boca vai se acabar registrando. Mas assim, mesmo sabendo por boca a boca, vocês têm conhecimento de alguma história interessante, não do furacão exatamente, mas acho que, se eu não me engano, não sei se foi em 2012 ou 2011, eu mesma fiz uma reportagem na Rádio Costeira, e na época eles me contaram algumas histórias assim bem interessantes, né, de gente assim, não, a tecnologia mudou muito, né, nesses últimos anos, então antigamente não se tinha nem celular, as pessoas não tinham nem o celular por satélite, então a Rádio Costeira era o canal por onde um pescador conseguia saber, por exemplo, quando nascia o filho, mandavam-se avisos. O senhor tem, assim, conhecimento de algumas histórias? Eu tenho que te dizer que isso permanece, né? Isso permanece, a gente a todo momento tem alguma história destacada, assim, para cada família daí. Eu acredito que tem algumas histórias, nascimentos que se conta, porque essa Rádio Costeira, ela tem essa finalidade mesmo, né? Buscar esse contato da família com os trabalhadores, mas ela serve também ao armador, ao proprietário da embarcação, eventualmente você marcar uma descarga, né? Ou desmarcar uma descarga. Sabe que a vida no mar ela é corrida. Então, se você está numa posição que tem o peixe, você achou o peixe, e o peixe permanece lá, mas eu vou em terra descarregar e já volto. Não é tão fácil assim. A gente sabe que são grandes distâncias, então, às vezes, o celular não cobre. O celular vai a 100 quilômetros mar adentro, acabou o celular. Então, a Rádio Costeira ela consegue suprir essa carência do celular, ela consegue sim. E aí você consegue melhorar a logística do cruzeiro de pesca, né? Nessas questões aí, estou entrando amanhã, mas aí, poxa, não, deu uma calmaria no mar, eu vou trabalhar mais um dia, eu tenho mais um pouquinho de gelo no porão, posso. Então você comunica com antecedência e cancela toda a armação
que se tem em terra para uma descarga e fala, não, segura aí, diz para o pessoal ficar em casa, vão entrar daqui a 2 dias. Então, existe muita história. Nós temos uma história bonita também de um salvamento que foi feito, de uma pessoa a bordo, e isso já estava com a universidade. Na ocasião, nós tínhamos a gente estava buscando uma parceria numa questão de saúde também, a gente deixar sempre algum médico à disposição, um telefone, né, que levasse um telefone. Nós temos uma história de um salvamento desse tipo, que é muito emocionante, né? Conta para a gente poder relembrar, talvez muitas pessoas gostariam de relembrar. Sim, vou tentar posicionar aqui, a gente não lembra as datas, mas foi mais ou menos assim, um tripulante a bordo, não me recordo se era o mestre ou o contramestre, mas ele começou a sentir pontadas, né, coração, peito e tal. Então, acionou a rádio costeira. A operadora era a Solange, o pessoal gostava muito, conhecia como Sol também, a Solange, e ela relatou o fato. Ela disse, não, mas espera aí. Aí ela entrou em contato com esse médico de plantão, e aí foram conversando, foram passando, mas o que ele está sentindo? Aí lá no telefone, fala, não, está com dor aqui, dor ali, faz isso, sabe? Foi tentando organizar um salvamento via telefone, via rádio, e acabou dando certo, né? Então a gente sabe que deu certo. Aí depois o encontro, a própria pessoa que sofreu isso a bordo, depois de recuperado, procurou a Solange, procurou a Rádio Costeira, fez o agradecimento, né? Porque, de fato, de que outra forma ele teria se salvado se não fosse essas orientações médicas através da Rádio Costeira? Isso a gente, assim, a gente tem isso como um exemplo excelente. Tem vários outros, né? Esse me veio. Sim, mas agora. Esse é um exemplo, é um exemplo bonito do trabalho que é feito, porque da importância de se manter esse trabalho, né? Porque muitas pessoas às vezes podem torcer o nariz assim, comunicação por rádio, é uma VHF, é muito antigo, é antiquado. Não, não é nada disso. Às vezes é o único meio que se pode fazer essa comunicação e esse salvamento, às vezes, até da vida de alguém, né? Sim, sim. As pessoas não, talvez, assim, é só você ver que a frota americana trabalha com isso. Eu acho que qualquer marinheiro, tá? Não só pescador, mas qualquer um que trabalha no mar sabe da importância de uma rádio costeira. Sabe? E principalmente nós trabalhamos 24 horas por dia, né? Trabalhamos por dia e por noite, mas enfim, as 24 horas do dia estamos na ativa, são 6 operadores, em regime de rodízio, né? Conforme toda a legislação trabalhista a gente preenche, e sim, é muito necessário. Todos os países do mundo têm uma frota pesqueira, mantém uma rádio costeira. E aí, nesse aspecto, o Brasil está um pouquinho defasado com relação às pescarias mundiais, né, em termos de estruturação, de gestão nacional da pesca. A gente está um pouquinho defasado, mas, assim, eu acredito que vai demorar um bocado de tempo para que, de fato, esse serviço de estações costeiras deixe de existir. Eu não sei se a gente em vida ainda vai ver isso, tá? Embora torça-se o nariz, fale que é desnecessário, mas quando você está lá fora, num perigo iminente, ou agora, final de semana agora, nós estamos aí no suspense de uma entrada de um vento muito forte, de uma frente fria poderosa lá no Rio Grande do Sul, e hoje pela manhã, só para te ilustrar esse caso, eu estive na rádio, um mestre de embarcação que está lá próximo ao Chuí, na divisa com o Uruguai, fez o contato com a rádio falando, olha, a coisa está ficando meio diferente por aqui, o que diz a previsão? Aí o radiooperador foi, verificou e falou, de fato, até sábado aí vai entrar um vento forte, no mar, por fora ali, além das 50 milhas, 100 quilômetros para fora, o vento é muito forte. Ondas altas, então ele já comunicou, olha, vai acontecer sim, se você tiver que voltar, por causa de meio-dia, volte antes, porque o bicho vai pegar. No jargão popular, né, o bicho vai pegar. Sim, okay. Professora, assim, o senhor acabou de citar que vocês trabalham 7 dias por semana, 24 horas. Isso. Tem 6 operadores, quer dizer,
esse custo todo ele é assumido pela universidade, é um projeto de extensão, a iniciativa privada e a prefeitura colaboram, como é que se dá o custeio para manter um serviço importante desses? Aí vamos citar a Prefeitura Municipal de Itajaí. A Prefeitura banca esse custo, né, através hoje da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Diretoria de Pesca está lá, mas isso nasceu, o município já teve uma Secretaria Municipal de Pesca, então esses custos são cobertos pelo município, e a Univale entra com uma operacionalização da Rádio Costeira, sabe? Eu acho que é fundamental a presença do município, né? Assim, enfim, é uma rádio pública, mantida com verba pública e operacionalizada por uma universidade comunitária, que é a nossa Univale. Então, eu tenho que render méritos também à Câmara de Vereadores, que num momento, no passado, onde trabalhava-se em regime de convênios com as instituições, durante alguns anos, a Câmara de Vereadores, votação unânime, aprovando o repasse anual da verba para a gestão na Univale. Então, assim, é dinheiro público, dinheiro do município, investido numa atividade que coloca o município como o maior produtor de pescados do país, com altos e baixos, mas ainda é o maior produtor de pescados do país. Então, a gente tem que agradecer ao município por isso, eu acredito que todo o setor pesqueiro tem esse mérito ao município, e a Univale está aí para ajudar, colaborar sempre que possível, ela estará presente. Sim, e é dinheiro público investido numa atividade que traz muito retorno também ao município, né? Seja por meio direto dos impostos gerados com a atividade pesqueira, seja com as vidas que são salvas, o itajaiense que trabalha nessas condições, e também ele precisa, né, de todo esse suporte dado pela rádio. Exatamente. Eu acredito que nós não podemos esperar, por exemplo, de um município do oeste do estado que vá bancar uma rádio costeira, não faz o menor sentido, né? Eu acho que a rádio costeira ela atende à pesca extrativa marítima. Nós temos embarcações, hoje nós temos barcos pescando na divisa com o Uruguai, nós temos barcos pescando lá no Rio de Janeiro, são daqui, embarcações daqui, que abasteceram aqui, são pessoas daqui, a sede da empresa é aqui, então os impostos são arrecadados aqui. Então, assim, a gente, mais uma vez, agradece ao município por ter esse olhar diferenciado, né? E nós somos o maior polo pesqueiro do país. Eu acho que digamos, e a pesca, historicamente, tem uma parte histórica no município muito interessante, né? Então, assim, a gente fica agradecido com isso. Com certeza. Professor, a gente precisa fazer mais um breve intervalo, mas na sequência a gente volta falando um pouco mais sobre esses 20 anos de atuação da Rádio Costeira. É só um minuto, a gente já volta. Olá, voltamos aqui para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista o coordenador da Rádio Costeira de Itajaí, o senhor Agostinho Peruso. Seu Agostinho, 20 anos da rádio. Com certeza, nesse mês de maio, que é o mês em que saiu a primeira concessão, está sendo um mês de festa também, né? O que está programado, assim, o que vocês estão fazendo para marcar essa data tão importante? Então, eu acredito que 20 anos não é pouca coisa, né? A gente, sinceramente, quando começamos lá atrás, não que a gente não gostaria que chegasse nos 20 anos, né? Mas a gente não... Parece que fazem 3 anos, né? E são 20. Muita coisa aconteceu, né? A gente conseguiu evoluir em vários aspectos aqui. Esses dias eu estava olhando o Plano Municipal Pesqueiro, elaborado pelo Conselho Municipal, e nesse plano estava previsto uma estação de radiocomunicação.
né? Ainda falta alguma coisa, a gente ainda tem que melhorar um pouquinho na questão do salvamento marítimo, sabe? Nós temos que ter um pouquinho mais de acesso. De que forma que nós vamos, poxa, às vezes o pescador está a 50 quilômetros mar adentro, mas é difícil você deslocar uma embarcação, a água, o deslocamento na água não é o mesmo deslocamento no ar, acho que a velocidade não é a mesma. Então a gente, claro, pensando em futuro, né, Elise, o que a gente tinha lá atrás, no conselho, no plano municipal, sabe, pensar em, poxa, um salvamento marítimo que tem acesso de alguma forma, sei eu lá, a gente não quero, como se diz, colocar ninguém contra a parede, mas, poxa, um helicóptero que poderia atender melhor, porque, assim, ó, é uma atividade laboral. Pode acontecer um acidente, ninguém sai de casa para ser vítima de algum acidente, mas é um imprevisto, ele pode acontecer a bordo e, às vezes, é fundamental que você tenha acesso a um socorro. A Rádio Costeira, ela comunica, pode acionar bombeiros, pode acionar a capitania, tem parceria com todos, mas não é ela que desloca. Então, assim, quem sabe aí a gente comece a estender um pouco o olhar, né? A gente possa pensar numa questão de salvamento marítimo, de que forma, eu não sei, né? A gente tem a intenção, a gente tem a vontade, estamos aí para ajudar, mas eu acho que a gente deve pensar nisso, sabe? Essas questões de trabalho a bordo mesmo, que acontece, é imprevisto, ninguém mais acontece. Então, poxa, vamos salvar vidas, certo? Às vezes uma vida salva é muito gratificante, né? A gente não... E vocês têm alguma coisa marcada, de repente, sei lá, para elaborar talvez um plano de trabalho junto à Capitania dos Portos, Porto, Prefeitura? Existe alguma concatenação nesse sentido? Alguma organização para isso? Bom, nós temos agora uma sinalização do Porto de Itajaí, né? Temos uma sinalização do Porto aí que nos próximos dias deve vir com novidades, a gente está numa expectativa. E assim, eu acho que fundamental é a gente resgatar esses 20 anos de história, porque já somos adultos, né? Passamos da fase de adolescentes, né? 20 anos, 21 anos, a gente usou a data, deixa eu fazer um parênteses aqui, essa data de obtenção da licença como uma data referência, mas a rádio iniciou meses antes, né? A rádio foi lançada na marejada do ano 2000, e a gente está comemorando o ano 2021, ela foi lançada em outubro de 2000, e nós estamos comemorando maio de 2021. Então, assim, a gente está levando isso de uma forma grandiosa de nossa parte, sabe? E buscar aí, em parceria com o Citrapesca, com o Sindip, com a prefeitura, com a universidade, com a capitania, com o porto agora, quem sabe aí a gente, né, consiga uma equipe de trabalho, um olhar um pouquinho mais diferenciado para nós, para que a gente, poxa, vamos continuar valorizando ainda mais o nosso pescador, né? O nosso pescador lá fora não é fácil, mas é a profissão. O pescador, assim, as pessoas tratam, mas vai porque quer para o mar. Sim, ele vai porque quer para o mar. Muitas vezes vai mas porque precisa, sangue, né? Porque precisa, mas assim, ó, a gente fala, ó, não corre sangue apenas, corre o sangue salgado. Então, é uma água salgada. Pergunta para o pescador que gosta se ele quer passar um mês em casa, em terra. Ele não acostuma mais, sabe? Essa adrenalina do mar, está no sangue, e Itajaí tem muito disso, sabe? Então, é claro que a gente quer melhorar, a gente quer melhoras. Eu mesmo sou... Poxa, a gente está aí, graças a Deus, a gente sempre tem parceiros aí que podem sonhar com a gente, né? Falando agora em sonhar um pouquinho, né? O senhor falou ali, de repente, quem sabe, estaria nos planos, ver se há viabilidade de se adquirir um helicóptero, ou de fazer uma parceria com alguém para fazer esses salvamentos. Mas em termos assim, de estrutura física e melhoria tecnológica, mesmo da rádio em si, dos equipamentos, tem alguma coisa projetada ou da estrutura física da rádio? Sim, nós estamos em contato com o Porto, né? O Porto sinaliza para a gente está, sim, trabalhando nisso, né? Nós precisamos dar uma atualizada ali na rádio, né? Nós temos
Nós atendemos 700 embarcações aproximadamente. Não trabalhamos só com a frota de Itajaí. Quando você tem uma estação desse tipo, é uma estação pública, ela tem uma licença pública e obrigatoriamente você deve atender todas as embarcações no mar. Nós já atendemos, não sei se você, o telespectador, recorda, a situação de um veleiro argentino que sumiu no mar por fora de Florianópolis. Então, nós ficamos aí também, participamos, não apareceu até hoje, mas a gente sim participou das buscas, sabe? Daqui, a gente buscando contato, buscando alguma coisa, enfim. Isto tudo constrói uma linha de apoio, parceria com a Marinha, com a delegacia aqui, com a Capitania dos Portos, ela é fundamental. A gente está sempre ajudando, sempre alertando, eles nos procuram, nós procuramos eles, e o nosso papel por hora é esse, nós estamos lá no nosso cantinho, né, torcendo para que ninguém precise da gente naquele momento pior, é isso que a gente deseja para todos, mas se precisarem, a rádio está lá. Sabe? Nós somos um sentinela, estamos na entrada do porto de Itajaí. Precisando da gente, chame. Nós teremos o maior prazer em atender e temos muita gente por aí que pensa como eu penso e sonha como eu sonho, a gente vai chegar lá. Então, hoje, sim, nós precisamos dar uma melhorada no básico. 20 anos, a gente tem que atualizar algumas coisas, mas tem mais coisas para a gente fazer e vamos ver se nos próximos 20 anos aí a gente tem notícias muito mais alvissareiras para levar adiante. Com certeza, porque tudo vai se modernizando e a rádio também, para continuar prestando serviço, também tem que se modernizar. O senhor pode repetir para a gente, assim, a título de curiosidade, né? Porque lógico que o pescador, a pessoa que está no mar, ela sabe como contactar a rádio, mas como é que, assim, tem frequência? Como é que é isso? Sim. Você falou em modernização, exatamente. Os equipamentos de rádio de hoje, eles não lembram em nada os do passado, né? São canais digitais. Um rádio desses tem mais de 5.000 canais, vou falar a marca aqui porque é clássica, né? É um rádio Furuno, mas tem o da Icon também, é o rádio SSB, que é um rádio de maior alcance. Este rádio, para nós aqui, ele cobre do Espírito Santo até o Chuí. A gente pode operar nessa área. Nós estamos com alguns problemas na nossa transmissão, no nosso alcance no mar, em função algumas questões de modernização tecnológica que a gente está falando, né? Vamos tentar suprir aí ao longo desse ano, ver se a gente supre, né? Mas, assim, esses equipamentos, principalmente, ele opera nessa longa distância, né? Então, todas as embarcações obrigatoriamente devem ter esse equipamento a bordo, o pessoal que vai mais distante, e nós atendemos também, e aí nesse canal nós temos o canal 5300, é digital, você vai lá e coloca lá 5300, ele acessa, nós estamos nessa frequência, essa é a nossa frequência de trabalho, né? E num rádio VHF, que é um alcance menor, um raio de 50 quilômetros aqui, a gente trabalha, então, no canal 22, no rádio VHF. Também as embarcações todas têm, né? É bom que se diga ao pessoal que é leigo no assunto, tranquilo, mas é obrigatório ter esse equipamento de rádio a bordo. A Marinha, quando faz as vistorias anuais, ela verifica se o rádio está funcionando, porque esse é o socorro, sabe? As pessoas se iludem, o celular, não, o celular chega, ele depende de antena, não tem antena lá fora. O celular via satélite, custo e mais algumas questões. E nem todo mundo. E o rádio ainda é extremamente confiável e 20 anos de rádio, com certeza, como o senhor falou, serão mais 20 anos daqui para frente. Isso. Professor, olha, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por esses 20 anos de trabalho constante, diário da Rádio Costeira, e muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Aberta.
Imagina, Elise, eu agradeço o espaço, sabe? Eu acho que deu para perceber que se me deixar eu falo 2 horas aqui. A gente gosta do que está fazendo nesse momento. Eu sei da história, vivi a história, né? Pior do que ninguém, mas a gente está aí, estamos na linha de frente, não fujo dos problemas, né? Não quero loas de nada, o mérito é de todo mundo que ajudou, por isso que citar nomes é difícil, você cita um, esquece 30. Então, assim, a gente está aqui nesse momento, estou nesse cargo, não sou o cargo, né, e daqui a pouco a gente está fora, mas, assim, a Rádio Costeira está à disposição. O telefone, caso alguém queira um contato lá, 3346-4470. O operador atende. Às vezes, o operador não atende. Ele tira o telefone do gancho e a pessoa fica 5 minutos ali falando. Não é maldade. Acontece que ele está numa conversa com alguém no mar, ele não pode interromper essa conversa. O telefone é mais fácil você desligar e ligar de novo. Mas você sintonizar lá fora uma frequência que assim não é tão simples quanto em terra a frequência lá fora. A gente fala, mas o pescador sabe que às vezes você não consegue. Bom, então tá vendo como a gente vai de novo, Elise? Prioridade é para quem está no rádio, né? Então, assim, Elise, eu já estou avançando de novo, por isso que eu digo, eu gosto de falar. Mas assim, obrigado pela oportunidade, tá? Amigos telespectadores aí, a gente está à disposição de quem necessitar. E muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao senhor. E muito obrigada a você também que nos acompanha. E continue acompanhando a nossa programação pelo canal 14 da NET e também pelas redes sociais e o canal do YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo programa.